Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos à leitura do texto, irmãos, e depois nós vamos nos debruçar versículo após versículo. Glória a Deus. Capítulo 8, dos versículos 1 ao 15, assim diz: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se grande multidão e vindo a Jesus, gente de todas as cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. Quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: O que significa aquela parábola? Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíam sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus, irmãos. Até aqui a nossa leitura no nome do Senhor Jesus. Acabamos então de ler o relato de Lucas a respeito da parábola do semeador. Irmão, nós vamos nos debruçar sobre o texto, versículo após versículo. Peço a sua atenção para que você possa compreender durante o desenrolar de nossa leitura e na nossa compreensão versículo após versículo, para que nós possamos entender, né? Hoje, nessa parábola, Jesus vai nos proporcionar termos diante de nós, irmãos, um espelho, para que eu e você, a gente possa ver quem nós somos nessa parábola, para que a gente possa olhar para nós e ver quem somos. Hoje, nessa noite, pense nisso, está sendo proporcionado um espelho do seu tamanho na sua frente, para que eu e você, ao olharmos para esse espelho, a gente possa ver com quem nós nos identificamos nessa parábola. Glória a Deus. Então vamos ao texto bíblico. No versículo 1 diz aí, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de quem, irmãos? Do reino de Deus. Jesus estava aqui, irmãos, no versículo 1 já, nós podemos ver que Jesus estava fazendo um trabalho de evangelista, anunciando a boa notícia que é o evangelho. Sempre quando alguém te perguntar, mas o que significa o evangelho? Você pode resumidamente dizer, é a boa notícia. Mas e que boa notícia é o evangelho? É que um homem inocente morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você viéssemos a poder ter a vida eterna. Saiba que se você morrer hoje sem esta vida eterna, há uma vida de desperdição te esperando. Religiões dizem que você vai nascer melhorado. Religiões dizem que você vai poder ter oportunidade de nascer uma pessoa boa ou melhor se você morrer como uma pessoa boa. Isso é religião.
Mas o Deus eterno e vivo, poderoso, diz que há um caminho, e esse caminho é chamado de caminho da verdade e da vida, e é só por meio de Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Então Jesus, ele vai levando as boas novas, que transforma a vida para os povos. Glória a Deus, irmãos. Este é o Evangelho, uma boa nova, uma boa notícia. Igreja, agora que nós podemos ver também nos Evangelhos, se você for ler de Mateus, Marcos, Lucas, e se você puder ler de João, você vai ver nos Evangelhos Jesus se posicionando em alguns ministérios. Jesus se posiciona como mestre, Jesus se posiciona como evangelista e também se posiciona como profeta, anunciando o Evangelho. Veja que Jesus se empenha, pois ele traz a mensagem do reino, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, em nome de Jesus, ele pode viver em nós. Você pode viver em você o reino de Deus. Você pode viver em você a novidade de vida que, através de Jesus Cristo, nós recebemos. Porque para isso o Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado, esteve entre nós, perfeito, morreu numa cruz, mas coube Deus a terceiro dia ressuscitá-lo, para através dele, eu e você ter a vida eterna. Isso é Evangelho, é vida nova. Irmãos, Evangelho não é uma brincadeira. Irmãos, Evangelho não é uma brincadeira de vir na igreja de vez em quando e não mudar de vida. A igreja não pode ser um hobby. Aliás, o Evangelho não é um hobby em nossas vidas. O Evangelho é uma transformação de vida. Alguns mudam, assim, ao nosso ver, parece que é instantâneo. Do dia para a noite as pessoas mudam e são transformadas. Mas alguns passam por um processo, mas muitos no meio do caminho a gente viu aqui que desistem, que não querem ser transformados, que não querem ser mudados, fecham o coração para isso. Nós vamos acompanhar o texto e ver. Glória a Deus. Vamos aos versículos então 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Aqui nos versículos 2 e 3, Lucas ele traz aqui os irmãos e fala que quem fazia parte da equipe de Jesus. Veja que Lucas ele faz questão de ressaltar as mulheres aqui no texto. Ele fala dos seus discípulos, ele faz questão de enfatizar essas mulheres. E não é à toa que ele dá o nome de alguma dessas mulheres e o que Jesus, o que o poder de Deus pôde proporcionar para a vida dessas mulheres. E aí Lucas cita que de uma saiu 7 demônios, né? Ele cita que outra foi curada, e aí Lucas deixa bem claro que muitas outras mulheres seguiam quem, irmãos? Jesus. E como forma de gratidão, essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Essas mulheres ajudavam com seus bens, com as suas posses, a Jesus ser sustentado e acompanhava Jesus ajudando no que ele precisasse. Glória a Deus. E aqui, irmãos, agora eu peço a sua atenção. Aqui nós podemos ver que já cai por terra o argumento de que a Bíblia é um livro machista. Eu conversava com uma pessoa na última sexta-feira, uma adolescente, e ela me dizia sobre, eu não gosto da religião de vocês, porque o único livro que vocês têm é um livro machista. E eu falei, mas como assim um livro machista? Ah, porque a religião de vocês, o cristianismo, trata a mulher assim? Começou a falar um monte de coisa. Eu falei, mas que tipo de ideologia com que tipo de ideologia você está olhando para a Bíblia? Com que tipo de ótica você está olhando para a Bíblia? É, porque eu sou feminista. Eu falei, já entendi então. Mas eu pude proporcionar um momento de mostrar que a Bíblia ela não é um livro machista. E aqui a gente pode ver que esse argumento já cai por terra. Aqui nós vemos Jesus curando mulheres, Jesus tendo mulheres ao seu lado ali para dar suporte ao seu ministério. E nós vendo também essas mulheres sendo bem tratadas diante do Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então, esse argumento já cai por terra de que a Bíblia é um livro machista, como as feministas dizem. Nós podemos ver o próprio Deus tratando uma prostituta no Antigo Testamento. Alguns devem conhecer Raabe. Deus muda a história desta mulher. E esta mulher, logo depois, ela vem aparecer lá na genealogia de Jesus. Está lá Raabe entre os familiares da geração de Jesus.
Nós podemos ver que quando Jesus ressuscita, as primeiras a verem Jesus ressuscitado são mulheres. Então, logo aqui, irmãos, cai por terra esse argumento de que a Bíblia diminui as mulheres. Lucas, em seu texto, deixa bem claro que as mulheres faziam parte do ministério também de quem? De Jesus Cristo. No Antigo Testamento, como eu acabei de citar, nós podemos ver o caso de Raabe. Agora deixa eu te explicar, porque muitos usam isso como argumento. Como cultura da época, preste bem atenção, como cultura da época de Israel, nos tempos antigos, era normal hostilizar mulheres, desmerecer mulheres. Isso é culturalmente, isso não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus e com o evangelho. Isso é culturalmente. Quem está entendendo em nome de Jesus? Vou dar um exemplo que como existe, isso eu vou citar na sala de homens, vou dar um exemplo que existe, por exemplo, muitos pais na época do passado falavam para os seus filhos que não podia dizer que amava a sua esposa. Muitos homens cresceram em suas vidas, formaram suas famílias e nunca disseram que ama a sua mulher. Porque o pai antigamente dizia, isso era cultura, e às vezes nos dias de hoje isso acontece. Então, nós estamos falando que na época de Israel, em sua cultura, muito tinha isso, de hostilizar mulheres. E é verdade, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar sobre um livro chamado Sidur, e nesse livro é um livro de orações e rezas judaicas. Em uma dessas rezas dos judeus e orações dos judeus, eles oravam assim: ó Deus, obrigado por eu não ter nascido um gentil ou ter nascido mulher. Então, nós podemos ver que culturalmente a mulher era hostilizada. Mas não, irmãos, no cristianismo. Mas não no cristianismo. Jesus é aquele que, através do próprio Deus, nós vemos o Evangelho chamando uma mulher de bem-aventurada. A mulher que deu à luz ao próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Então a Bíblia não diminui de forma alguma as mulheres. A cultura machista judaica, sim, mas o Cristo vivo, Deus, o Evangelho, não. A Bíblia, não. Isso é mentira e isso é argumento falível, completamente falível. Não é verdadeiro. Glória a Deus, nós acabamos de ver aqui no texto. Então, é importante nós entendermos isso. Amém, irmãos? Então, isso cai por terra aqui. Agora, então, versículo 4, vamos à leitura do texto. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Reunindo o que, irmãos? Uma multidão. Irmãos, aqui no versículo 4, nós podemos ver que Jesus Cristo, diante de uma, diante de duas, ou diante de uma multidão, preste atenção, Jesus sempre parava para ensinar sobre o reino de Deus e falar sobre ser discípulo, negar-se a si mesmo e segui-lo. Jesus sempre parava, sendo uma, ou sendo duas, ou sendo uma multidão. Jesus sempre tinha tempo com pessoas. E muitos de nós, irmãos, diante do que a gente fala que é correria da vida, quanto tempo a gente tem para falar de Jesus com alguém? Jesus não desprezava uma pessoa sequer, até mesmo tarde da noite ele parava. Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi altas horas da noite, porque ele não queria que ninguém visse Jesus com ele, e ele conversando com Jesus. E ele foi. E Jesus parava às vezes para uma só pessoa. Jesus às vezes se deparava em conversar com uma só, o quê, irmãos? Então, nós podemos ver que não importava para Jesus uma ou duas ou uma multidão, mas Jesus sempre trazia para essas pessoas o Evangelho. E às vezes nós, irmãos, nós encabulados, com vergonha, nós, porque dizemos, não sei falar, não lê a Bíblia, eu não sei falar, não entende, não quer aprender, então nunca há um desenvolvimento nosso. Nunca há uma evolução nossa, mas a gente vê no Cristo, no Filho do Deus vivo, o próprio Deus, Ele trazendo esse entendimento, seja uma, seja duas, ou seja uma multidão, Ele trazia o Evangelho do reino de Deus. Glória a Deus. E isso deve nos impulsionar, irmãos, a falar de Jesus. Isso deve nos impulsionar a passar tempo com pessoas, conversar do Evangelho com pessoas, falar com pessoas. Mas fulano é católico, fulano é espírita, Beltrano é isso. Irmãos, por trás de todo o argumento, existem verdades que eles acreditam, que eles acham que é verdade.
Até que eles possam aprender que aquilo é uma mentira e não é verdadeiro, precisa alguém ensinar, precisa alguém falar. E muitas das vezes eles não vão abrir a Bíblia para aprender, muitas das vezes eles vão olhar para mim, para a minha vida e para a sua. Será que nossas vidas é um exemplo de cristão de verdade? Ou será que a gente deixa a desejar? Então nós podemos observar que Jesus, ele falava do reino de quem? De Deus. Vamos aos versículos 5 e 8, vamos à leitura então do texto. Diz aí então, o semeador, então ele conta a parábola, ele reúne essas pessoas e conta essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. E outra parte caiu entre os espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Então Jesus conta a parábola. E agora nós vamos ver no versículo 9 que os discípulos eles perguntam, né? O versículo 9, vamos à leitura. Seus discípulos perguntaram: o que significa aquela parábola? O que significa aquela parábola? Aqui. Então Jesus agora vai explicar para os seus discípulos a parábola. Mas é interessante a pergunta dos discípulos. O discípulo de Jesus, irmãos, os discípulos verdadeiros de Jesus, eles sempre têm um interesse de aprender. Desejosos são de aprender, desejosos são de conhecer. Aqui nós podemos ver a atitude de um verdadeiro discípulo, discípula de Cristo, que é aprender, que é se alimentar da verdade, porque só assim, irmãos, nós venceremos os enganos que existem aí. Irmãos, é triste de ver, porque muitas das vezes a pessoa tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem um ano de igreja, tem, às vezes, um tempo de igreja, mas não sabe decifrar, não sabe olhar quem é um verdadeiro profeta e quem é um falso o quê? Profeta. Tem pessoas que ainda não sabem sentar num culto e ver se tem cruz naquele sermão, se tem um Cristo crucificado, ressurreto, que transforma, que cura, que liberta num sermão. Muitas pessoas não, por isso que são enganadas. Por isso que são enganadas. Uns vão porque a igreja é cheia, outros vão porque a igreja é grande, outros vão porque a igreja tem telão, outros vão porque tem fumaça, porque a parede é preta, porque tem um pastor famoso, porque tem um líder religioso famoso. Aí vão. Mas não tem na pregação o evangelho verdadeiro. E veja aqui que o interesse dos discípulos ouviram a parábola e depois eles vieram para Jesus para entender. Senhor, fala para a gente, o que significa isso? Muitas das vezes nós somos enganados. Por que somos enganados? Porque a gente não quer aprender. A gente não quer aprender. Vivemos dias, irmãos, onde temos que ser sábios da palavra. Nós temos que saber selecionar o que ouvimos no YouTube, na internet. Que tipo de líder religioso a gente escuta, que tipo de líder religiosa a gente escuta. Porque a gente vive um tempo onde existem muitos falsos profetas ensinando um falso evangelho. Evangelho da luxúria, da barganha, do materialismo, do liberalismo teológico, do partidarismo e das ideologias. Tem igrejas que você vai na igreja lá, o pastor lá é a favor do aborto. E as pessoas estão lá. As pessoas estão lá, batendo palma para ele, dizendo glória a Deus. A favor do aborto. Nós tivemos um caso muito emblemático essa semana. De uma criança sendo sugada num aborto. Nós temos pastores, isso chama-se liberalismo teológico. Qual o nome, igreja? Então entenda, não olha o discurso bonitinho. Esse discurso meio enviesado, toma cuidado, irmãos. Tem pastor a favor da liberação das drogas. Mas as pessoas, é tão bonita a fala, eu gosto porque fala tão suave. Eu gosto porque, nossa, tão manso o jeito de falar, mas canta tão bem. Mas não. Nós temos hoje igrejas enviesadas politicamente. O político A, o político B, o político C,
O púlpito não é lugar do político. O púlpito é lugar da palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a gente saiba, em nome do Senhor Jesus, a decifrar e a discernir o verdadeiro quê? Evangelho. Mas para isso a gente tem que ter vontade de aprender. A gente precisa. A gente precisa se esforçar para aprender. Eu só cheguei onde estou, você só chegou onde estou, nós só chegamos onde estamos porque alguma coisa a gente tem aprendido. Alguma coisa a gente tem buscado se interessar. Sustento minha família, pastor, glória a Deus, porque você buscou se interessar em alguma profissão. Você tem um salário. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Porque nós vemos engano, nós vemos falsos evangelhos por aí. E se você não souber decifrar, você vai ser enganado. Você é livre para visitar qualquer igreja que você quiser ir. Mas em nome de Jesus, seja uma ovelha sábia, uma ovelha prudente. Saiba sentar num culto pelo amor de Deus e saiba ouvir se tem verdadeiro evangelho ali. Porque se eu e você não fizermos isso, irmãos, nós vamos ser enganados. Você pode passar 10 anos dentro de uma igreja, Jesus voltar e a gente ir para o inferno. Ouvindo a palavra de Deus todo domingo, toda semana, todo dia. Porque nada muda na nossa vida. Não, irmãos, a gente precisa entender. Cabe a nós, homens e mulheres de Deus, nos empenharmos em buscar discernimento da palavra e na comunhão de Deus. Cabe a nós. Cabe a nós. Cabe a nós. Versículo 10. Então Jesus vai e responde. E lhe disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de quem, irmãos? Do reino de Deus. A vocês foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a outros falo por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não o que, irmãos? E ouvindo não entendo. Jesus aqui diz aos seus discípulos que é dado o conhecimento de todo o mistério. Não há nada encoberto para quem é discípulo de Jesus. Jesus se revela para nós, irmãos. Jesus, ele se revela ao ponto de ele dizer: eu sou o caminho da verdade do quê? Da vida. Jesus, ele se revela. Se você é discípula de Jesus, você pode ter certeza que não existe mistério mais a ser desvendado para você. Esse negócio de dizer, vem, às vezes as pessoas, a gente vê os convites das igrejas hoje, venha que eu tenho um método disso, venha que tal dia eu vou te ensinar a chave daquilo, eu vou te ensinar isso, você precisa ouvir isso. As igrejas fazem propaganda no YouTube dizendo, antes dos vídeos do YouTube sempre tem uma propaganda, aí sempre tem um lá, não pula esse vídeo não, Deus quer falar com você, eu tenho uma resposta para você, mas é tal dia, escreve aqui, mas é tal dia, faz a inscrição, assim como os gurus que querem ensinar a ganhar dinheiro do dia para a noite, você tem que fazer uma inscrição, porque só eles têm um método, só eles têm a forma. Irmãos, a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, quer ganhar dinheiro, arregaça as mangas e vai o quê? Trabalhar. Não existe outro jeito, mas a gente aceita ser iludido. Assim como as pessoas aceitam ser iludidas, dá dinheiro para poder ser rico dentro das igrejas. A gente precisa tomar discernimento, que para o discípulo não fica nada em mistério. Estou sofrendo, mistério, irmã. Estou sofrendo, é mistério. Não. Está revelado, vou ler de novo para você. Vou até virar as costas para a gravação, está aqui, ó. Ele diz, a vocês foi dado o quê? Dos mistérios. Então não tem esse negócio de mistério. Não. Irmão, saiba que tudo o que Deus quer, o que Jesus Cristo quer, tudo o que Deus quer que eu e você saiba já foi revelado. Está aqui escrito. Está aqui, ó. Está aqui. O que passar daqui, vamos ver em glória diante dele. O que passar daqui, a gente vai ver em glória diante dele. Para de ser enganado. Aí às vezes eu falo assim, mas pastor, o senhor está falando, mas eu cultuo aqui, eu não vou em outra igreja. Mas irmão, você assiste YouTube, você assiste programa de TV, você vê vídeo que te mandam. Cuidado. Seja zeloso com sua vida com Deus. O reino de Deus, irmãos, é a maior pérola de valor que temos. Tome cuidado, pelo amor de Deus. Então Jesus Cristo, ele ensina que foi dado o discernimento. Ele fala, vocês discípulos, vocês vão aprender, vocês vão entender. Então, irmãos, em nome de Jesus, não existe mistério em Cristo.
Não, ele se revela, ele se mostra. Então tome cuidado, que vão vir te convidar falando, vai lá, vai ter um homem de poder, ele tem algo para te entregar, ele vai te entregar. Vai, cuidado, foge dessas coisas. Ele já te entregou, é Bíblia Sagrada. Compra uma, ou se quiser eu dou uma para você. Porque está revelado, cabe eu e você pegar e ler. Ah, não sei ler, pastor, liga lá. Aí sim, aí você liga o YouTube, coloca lá, Bíblia NVI. E você põe para ouvir, ó. Porque a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Besteira? Ouvir a palavra de Deus. E podemos ver também que Jesus Cristo conhece os corações. Jesus Cristo, irmãos, conhece. Você está aqui nessa noite, sua mente pode estar longe daqui, você pode nem estar se importando com o sermão. Mas veja o que Jesus diz, ó. Ele diz assim, ó. A vocês é dado, então, no versículo 10, o conhecimento dos mistérios. Mas a outros, fala o quê, irmãos? Por parábolas. Para que o quê? Para que vendo, não vejam. Para que ouvindo, não o quê? Jesus sabe também. Então, a gente não precisa se iludir com muita gente, a gente não precisa se iludir com, como é que eu posso dizer, com farisaísmos, porque Jesus sabe. Então, muitas das vezes, ele vai permitir que pessoas não entendam. Porque ele sabe que a pessoa não quer nada com nada. Ele sabe que vai entrar aqui e vai sair do quê? Do outro lado. Entenda, mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele está acima de todas as coisas. Ele diz, quando esteve diante de Moisés na sarça ardente, dizendo, eu sou o único, ele é o único. Não existe outro Deus, não existe. Então, aqui nós podemos ver que tem pessoas que não entendem a palavra mesmo. Porque o próprio Deus, ele não permite. Não está escrito. Veja lá, você pode observar isso e ler lá em Isaías, capítulo 8, dos versículos 6 ao 9. Mas ele é Deus que se revela. Ele não tem mistério com ele. Mas muitos, porque trancam o coração, ele não se revela. Aí agora nós vamos, dos versículos 11 ao 15, irmãos. Vamos continuar a leitura. Vamos ler dos 11 ao 15. Aí ele diz, então... Agora ele começa a trazer o significado. Os discípulos pediram, os discípulos queriam saber o que ele quis dizer com aquilo. Vamos à leitura. Do 11 ao 15 ele diz, este é o significado da parábola. Está vendo? Ele não deixa ninguém sem saber. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de quem, irmãos? De Deus. E as que caíram à beira do caminho são os que ouvem a palavra, e vem o diabo e tira a palavra da onde? E tira a palavra da onde, irmãos? E tira a palavra do coração. Para que aconteça o quê? Para que não creiam e não sejam salvos. Irmãos, vamos nos debruçar aqui. Não, vamos continuar, e depois nós voltamos. Aí continua, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, e quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora do quê? Da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelo quê? Pelas preocupações desta vida e não pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em uma boa terra são os que, com o coração bom, generoso, ouvem a palavra, guardam, retêm e dão o que, irmãos? Fruto com desistência, com perseverança. Vamos nos debruçar agora, aleluia, versículo após versículo. Então aqui no versículo 12, as que caíram à beira do caminho, este é o significado. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E eles o que, igreja? Ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que essas pessoas não se convertam. Irmãos, aqui agora eu peço sua atenção, pelo amor de Deus. Jesus aqui explica que o diabo rouba a palavra de Deus dos nossos corações, que é a semente, para que as pessoas não se convertam. Entenda bem, o diabo existe, Satanás existe. Ele existe. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra toda a força espiritual do mal. O diabo existe.
E aqui Jesus explica então que a semente ela é plantada, ela é lançada, mas Satanás vem e rouba. Deixa eu recapitular para você. A semente é a palavra de quem, irmãos? E a terra onde é plantada é o nosso o quê? Coração. Lembra? Por que Jesus ele logo usa então essa analogia, ele faz essa analogia de explicar? Naquela época, os plantadores, os agricultores, eles aravam a terra, preparavam com seus equipamentos, não tinha toda a infraestrutura que nós temos hoje, a tecnologia, os maquinários vai e faz tudo, você não precisa fazer nada, com drone você controla tudo, não tinha isso. Então eles tinham um cinto, uma cinta e amarravam como se fosse um balde, um cesto um cesto assim do lado, alguns chamavam de alforge, outros tinham vários nomes, mas um cesto aqui do lado. E as sementes ficavam aqui, eles pegavam e assim, iam lançando, pegavam e o quê? Então, elas iam se espalhavam, eles não iam colocando semente por semente, não, ia se lançando, ia se o quê, irmãos? E elas iam caindo pelo caminho. E aqui então nós podemos então entender que Jesus ele explica que o diabo, ele pode ser aquele que vem e rouba a semente, rouba a palavra. A gente vê, a Bíblia diz que o diabo, irmãos, ele é astuto. Irmãos, o diabo, ele é astuto. O diabo, irmãos, ele trabalha de várias maneiras para tirar de nós a palavra de Deus. Para que não haja nenhuma transformação, nenhuma conversão verdadeira de quem ouve a palavra de Deus, que é a semente. Eu posso te dar alguns exemplos. Eu vou te dar alguns exemplos nessa noite. Preste bem atenção, alguns exemplos que pode ser o próprio diabo que pode usar. Primeira coisa, tirar a sua atenção na hora da palavra. A semente está sendo plantada e você está desatento. O diabo pode começar mexendo sua atenção. Fazer com que você se distraia com alguma coisa. Por exemplo, nos dias de hoje, celular. Às vezes a gente tem a facilidade de ter a Bíblia onde? Mas se você não colocar o seu celular em modo avião, sempre vão mandar uma mensagem para você. Aí justo na hora da palavra você já se distrai, a sua cabeça fica, aí você quer mostrar, não, estou no culto, não vou responder, mas aí você já fica, o que será que quer comigo? Acho que eu vou no banheiro dar uma respondida nessa mensagem. Aí você já não está mais prestando atenção no sermão. Você não está mais prestando atenção no sermão. O celular distrai. Pode tirar sua atenção justo na hora da palavra. Justo na hora, irmãos, aonde o efeito sobre nossas vidas é conduzido, irmãos. Eu estou sendo direcionado, você está sendo direcionado, nós estamos sendo direcionados pela palavra de Deus. Isso transforma vidas. Dá para entender que se ajuntou pessoas em diversas nações para mandar queimar esse livro. Dá para entender que pessoas morreram por causa desse livro. Você pode entender que pessoas morreram por causa desse livro. Você pode entender que em alguns países esse livro ele é proibido. Irmãos, em nome de Jesus, desperte. 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 Celular. Outra coisa, sono. Irmãos, aqui, abrindo aspas, eu quero dizer, não estou dizendo o sono daqueles que às vezes trabalharam a noite inteira, não estou dizendo o sono daqueles que às vezes o filho adoeceu, a filha adoeceu e ficou a noite toda cuidando, não estou dizendo aquele sono que muitas das vezes diante de uma preocupação excessiva te roubou o sono e aí você não conseguiu dormir bem à noite. Mas pare para pensar nesse sono, você dormiu a noite toda. Quando você levantou, o travesseiro estava até meio úmidozinho e uma grande... o travesseiro estava aquela imagem assim, meia úmida assim, e quando você levantou, você fez assim, ou seja, você deixou o travesseiro babado de tanto que você dormiu. Chega na hora do sermão, te dá sono. Você acha normal? Você acha normal? Você dormiu a noite toda, você descansou, tal, você está bem. Chega na hora da palavra, na hora do sermão, te dá sono. Parece que Satanás vem e fica, neném, seus... Entende? A gente precisa entender. A gente precisa entender. Vai no banheiro umas 10, 30 mil vezes, na hora da palavra. Na hora da oração, está adorando a Deus, vontade de ir no banheiro. Irmãos, Satanás trabalha.
Não estou chamando ninguém de endemoniado aqui. Só estou te fazendo você pensar. Por que justo nessas horas? Às vezes a gente trabalha, faz tudo durante 8, 9, não dá vontade de ir no banheiro. Não dá sono. Por que aqui a gente passa, irmãos, aqui a gente passa 1h30 quando não é ceia, sabe? 1h30. Teve gente que já brigou comigo. Pastor, só acaba o culto muito cedo. Podia estender. Se eu estender, vão reclamar também do mesmo jeito. Se fica pouco, tá ruim. Se estende mais, não passou da hora. Eu vejo daqui os olhar no relógio, também, eu estou com o outro. Não, irmãos, Cristo quer que nós possamos absorver. Porque o engano está aí, gente. Gente, eu sinto nojo quando eu ligo o rádio em algumas rádios. Eu não consigo mais assistir televisão com alguns programas. Eu não consigo mais ver canais de YouTube de uns camaradas. Que está claro assim que eles estão enganando o povo, meu Deus. Está claro que eles estão enganando. Mas as pessoas estão indo lá. E chama de grande homem de Deus. Mas é porque não retém a palavra. Não sabe. Eu não estou falando que você deve fazer um curso de teologia, eu só estou falando que você precisa amar a palavra de Deus e ter interesse de lê-la. Leia e você não vai ser enganado. Conhecereis a verdade vos... Irmãos, aqui também a gente entende uma coisa, o corpo, a pessoa fica inquieta na hora da palavra. Inquieta. Estava tudo normal, mas a pessoa fica inquieta, é calor, é frio, é dor nisso, é dor naquilo, alguma coisa, a inquietação, isso também pode ser usado por Satanás, porque você perde a distração, você vai sair do culto e você não vai entender nada do que aconteceu no culto, você não vai compreender nada da palavra. Durante a semana você vai se alimentar do quê? Porque, gente, durante a semana é tanta bordoada, durante a semana é tanta coisa, se a gente não se alimentar. Teve uma certa feita, e aqui eu digo por mim mesmo, não estou aqui para contar da minha vida, mas teve uma certa feita que eu estava tão atribulado, com tanta coisa para fazer num dia só, Acordei cedo e fui fazer tudo, irmãos, eu cheguei em casa atribulado. E aí eu fui responder a Luana, respondi rispidamente, e eu me perguntando, depois eu fui me perguntar, falei, meu Deus, passou o dia inteiro hoje, eu resolvi tudo, mas eu não peguei numa Bíblia para ler, eu saí de casa sem orar. Olha o que eu fiz. Eu pensando comigo mesmo, falei, meu Deus, passou o dia inteiro, eu resolvi tudo, estou aqui, cansado, acabado. Mas eu saí sem orar, eu não li a Bíblia, e ainda olha como é que eu respondi minha esposa. Vocês estão entendendo como é uma vida espiritual conturbada por meio de uma vida, comunhão com Deus, que não existe? Mas você é o pastor, mas eu sou ser humano igual a vocês. Sou ser humano igual a vocês. Não tenho eu uma vida com Deus, não, para ver se eu não caio também. Tentação, tudo existe. Mas eu não tenho uma vida com Deus, não, senão eu caio também. Então, outra coisa, o corpo. Está doendo aqui, está doendo a cabeça. Estou com dor de cabeça, não vou para o culto. Meu papagaio parou de falar, não vou para o culto. Dou aqui, dou ali. Não presta atenção no sermão, não quer ler a Bíblia, tudo isso para tirar o quê, irmãos? A nossa atenção. Tudo isso para tirar a nossa atenção. Estou magoado, não vou no culto. Estou triste, não vou no culto. Tudo é um motivo. Estou com dor de cabeça, não vou. Estou triste hoje, não vou orar. Estou amargurado. A gente, irmãos, são coisas que querem tudo isso nos distanciar de Deus. Talvez você não esteja gostando do que você está ouvindo, mas é a realidade de cada um de nós. Eu acabei de te contar uma minha. É a realidade de cada um de nós. E muitas outras coisas que o diabo pode usar para tirar de nós a palavra de quem, igreja? A palavra de Deus. Eis aí, igreja, alguns motivos que muitas pessoas nas igrejas estão lá nas igrejas, mas poucos são convertidos de verdade. Está aí o grande motivo. Está aí. Agora você entende, às vezes você pode até se perguntar assim, poxa, fulano ou ciclano está na igreja todo dia, ou então domingo a domingo está na igreja, mas não muda, não se converte. Você está vendo aí. Nos principais momentos, eu não sei, irmãos, eu posso ligar para você durante a semana, ou um amigo seu, uma amiga sua ligar e perguntar assim, o que foi pregado na sua igreja domingo? Qual foi o sermão domingo? Você assistiu o sermão de semana passada?
Porque, irmãos, a minha fé e a sua, ela precisa ser alicerçada e alimentada todos os dias. As tentações são muitas, irmãos. São muitas. Conversava com uma pessoa hoje que me dizia: pastor, tem uma fulana no meu trabalho, princesa, nunca me deu atenção, agora começou a me dar. Eu falei: é diabo, demônio. E a pessoa falou: e olha que eu sou feio, hein, pastor? Eu falei: então, pode ter certeza que é o quê? Diabo. Porque, irmãos, de alguma forma, o diabo quer nos desvirtuar. De alguma forma, ele vai nos tentar. Ele vai o quê, irmãos? Veja, pois, por isso que você se pergunta, às vezes, porque tem pessoa que está dentro da igreja e não se converte. Você deve conhecer pessoas, você deve conhecer pessoas que você fala assim: você é crente, fazendo isso, faz isso e vai na igreja, olha o tamanho da saia, arrastando no pé, vassoura, mas a língua, ó, lá em cima. Fala de Deus e o mundo, mas a saia está limpando o chão, lustrando tudo. O terno está impecável, a garganta está assim, que não pode falar com ele, assim, ele olha assim, porque não quer mexer na roupa. Mas está humilhando a esposa, está maltratando, mas na igreja ele é a vitrine. Você deve conhecer pessoas assim. Mas a palavra não entra. Não entra. Eu sou contra uma coisa, ter porteiro de igreja. Que porteiro? Tem que estar dentro da igreja ouvindo a palavra. Eu não gosto de porteiro de igreja. Não, irmãos, nós precisamos da palavra. Ela é a semente, ela está sendo lançada. A gente precisa da palavra. Porque lá fora você não vai ouvir a palavra. Outra coisa também que tira a nossa atenção no culto: o seu corpo pode estar aqui agora, mas sua mente pode estar em outro lugar. Será que eu desliguei a panela? Saí, estava garoando, esqueci de tirar a roupa do varal. Será que eu fechei a porta, dei uma volta ou duas? Às vezes você pode estar aqui agora, mas sua mente está em outro lugar, irmãos. Aí só ficou um pedaço de lasanha. Meu filho não pode comer, só falta. A nossa mente pode estar em vários lugares e o seu corpo pode estar aqui agora. Continuamos, irmãos, versículo 13. As que caíram sobre o quê? Sobre as pedras. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm o quê? Raiz. Creem durante algum, mas desistem na hora do quê? Na hora da aprovação. Igreja, aqui você vê uma coisa muito importante. Aquelas pessoas que se convertem e aí com todo afã vão lá, se batizam e estão todos felizes, tal, e a semente está germinando ali, mas não cria o quê? Raiz. A primeira lutinha que vem: Deus me abandonou. Não vou mais lutar, porque quanto mais eu oro, me converti, parece que ficou pior. Eu sempre escuto isso. Pastor, depois que eu me converti, a vida piorou, ficou difícil. Porque ser cristão não é para todo mundo, porque senão todo mundo estava sendo. Se cristão fosse moda, igual a gente vê os artistas aí, sabe? Ensinando nas letras das músicas, ensinando a trair a esposa, ensinando que uma traiçãozinha não tem problema, que tem um amante assim não tem problema, que a amante é também uma mulher assim. E eles estão aí indo se batizar, vão lá para Israel se batizar, mas estão ensinando aí. Aí a gente vê funkeiro dizendo: depois que eu incluí Deus nos meus funk, eu bombei. A gente vê aí os TikTok, as coisinhas toda doida. A gente vê essas coisas. Usam a Deus para alguma coisa. E a gente está vendo lá: ai, sabe o fulano, aquele artista? Se batizou. Nossa, aí você vai para o show deles lá, está lá cantando, ensinando a trair, está lá cantando, ensinando isso, ensinando aquilo, e as pessoas escutam. Crente, quem se diz ser crente também escuta. Mas aí então, são esses aqui. Quando vem a primeira o quê? Luta, já se afasta. Não vou mais na igreja, está muito difícil. Oro, como é que a situação fica? Ah, quero desistir, não aguento mais. Sempre na primeira luta. Mas começou bem, estava firme. Ficou 10 anos, ficou 20 anos na igreja, estava firme. Mas não criou o quê, irmãos? O texto diz, ele não criou o quê? O texto diz, não criou raiz. Não criou o quê?
raiz, não criou raiz, não foi alicerçado, veio Satanás, tirou, com a luta, acabou. Irmãos, por isso eu bato na mesma tecla, o evangelho, escuta, o evangelho não tem nada a ver com palavra de autoajuda, com 10 passos disso, 10 passos daquilo, 10 passos para isso, com coach, com teologia da prosperidade. O que é teologia da prosperidade? Campanha, você dá isso e Deus te dá aquilo, sabe, ficar num troca-troca com Deus. Não, isso chama-se teologia da prosperidade, isso é enganação. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Por que eu estou dizendo? Quando eu e quando você, se nós não aprendemos o verdadeiro evangelho, na nossa primeira luta, você vai sair. Por que tem um monte de gente procurando igreja forte? Já conheceu pessoas assim? Fulano, eu estou em busca de uma igreja forte. Uma igreja forte. Mas como assim? Não, porque eu estou com uns problemas na vida e eu preciso. É macumba agora, porque tem gente que fala, eu quero procurar um pai santo forte. Você sabe um pai santo forte? Eu quero, porque eu estou precisando. Então vai naquele lugar que vai te dar sal. Então vai naquele lugar, vai te dar o martelo. Então vai naquele lugar, vai te dar a tábua. As pessoas ficam. Aí quando vem a luta de verdade, o que a pessoa faz? Ou troca de igreja ou fala, Deus não me abençoou. Por quê? Porque não criou raiz em Cristo. Por isso que eu bato sempre na mesma tecla, irmão. O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho me ensina e te ensina que nós vamos passar por lutas, por provações. Pode até ser um mar de rosas, mas vai ter espinho. O verdadeiro evangelho é esse. Nós vamos passar por luta, nós vamos passar por provações. Pode até ser um mar de rosas, mas vai ter espinho. Vai ter dia que vai ser sofrido. Vai ter dia, irmão, que eu não vou saber o que falar para você às vezes. A gente vai entrar no escritório, no gabinete pastoral, vai sentar, vai conversar, vai falar, não sei o que eu posso falar, mas eu posso orar junto com você, vamos lutar junto. Eu vou lá, eu vou orar, eu vou lá, vou fazer, porque vai chegar, porque às vezes as lutas são assim. Mas de Deus você nunca vai deixar de ter resposta, porque você está alicerçado no verdadeiro evangelho. Agora, quando você não tem raiz, qualquer luta vai te tirar da presença de quem? Qualquer luta. Veja que até existe alegria onde? No coração, o texto diz, mas a pessoa não tem o que, irmãos? Não tem raiz. E aqui nós estamos caminhando para o final, versículo 14, irmãos. Os que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas o quê? Ao seguirem seus caminhos, são sufocados, primeiro, pelo que, irmãos? Preocupações. Segundo, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E o que acontece com essas pessoas? Não amadurecem. Vamos falar sobre preocupações, irmãos. Todos nós temos preocupações. Se eu parar aqui para perguntar qual a sua maior preocupação, todos nós temos. Mas essas preocupações não é para nos distanciar de Deus, irmãos. Não é para nos distanciarmos de Deus, não, porque você está recebendo a semente que é a palavra. Abra o seu coração, não deixe as preocupações dominar você. Pastor é mais forte que eu, mas não é mais forte que Deus. Pastor, eu não estou aguentando, mas Deus aguenta. Pastor, não sei mais o que fazer, Deus tem solução, é nele. É nele. Então, as preocupações não podem te afastar de Deus. Porque às vezes você está aqui e você não está conseguindo ouvir o sermão porque você está preocupado com alguma coisa. Aí no dia da sua luta você vai precisar de ouvir isso aqui. E às vezes você não vai conseguir. No dia da sua luta você vai precisar de pegar a Bíblia para ler, mas você vai dizer que você não aguenta. Porque você está com muita coisa na cabeça. Mas quando era para ouvir o sermão você não queria. Mas quando era para orar você não queria. Diga glória a Deus, irmão. Dorme não, pelo amor do Espírito Santo. Não dorme. Veja bem e entenda. As preocupações também podem tirar a gente. Tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida quer roubar de nós a nossa atenção. Preocupações todos nós temos e vamos o que, irmão? Ter. Eu confesso para você, agora a minha preocupação é uma. Amanhã a minha preocupação vai ser outra. Preocupações, mas não se distancia de Deus por causa disso. Não deixe essas sementes que estão sendo plantadas em você sair, ser roubada, ser tirada por causa das preocupações. Porque você está seguindo a vida. Você está ouvindo a palavra de Deus e está seguindo o quê, irmãos? A vida, você está vivendo. Mas as preocupações vêm. Continuamos. Outro, pelas
riquezas, preocupações e riqueza. Igreja, tem gente que por causa do dinheiro, vira as costas para quem? Para quem? Eu vejo isso de vento em pompa, de vento em pompa. Está aqui o currículo, vamos orar, Deus vai abrir essa porta. E Deus abre. E a pessoa, fulano, que coisa? Não estou com tempo. Não estou com tempo. Aqui mesmo, lá no outro salão também, várias pessoas. Ora aqui, pastor, estou indo procurar emprego agora. Quando nós tínhamos culto durante a semana lá em cima, acabei de voltar para procurar emprego, mas amanhã eu vou de novo. Ora aqui, Deus abre a porta. Fulano, estou sem tempo. Uma hora eu venho. Está corrido. Está corrido. Compra um carrinho. Preciso viajar, preciso passear. Não tem tempo. Dinheiro. Ou então, trabalhar demais, excessivamente. Porque se eu não trabalhar, quem paga os meus boletos? A preocupação com as riquezas também pode te afastar do Senhor. Pode te afastar do Senhor. Ter casa na praia não é pecado, ir para a praia não é pecado, vão, glória a Deus por isso. Mas que isso não te roube do Senhor. Que você vá com prazer. Que você faça tudo com prazer, porque foi Deus que te deu. Mas que isso não te roube do Senhor. Não é pecado. Se eu pudesse, Eu vi umas orações aqui esses dias, daqui a pouco eu posso passar sábado e domingo na praia. Né, amor? É bom demais. Quem não quer? Eu digo isso, irmãos, porque todos nós temos os nossos prazeres e vontades na vida. Mas que nenhuma dessas seja maior que Deus. Que nenhuma dessas. Nenhuma dessas. Porque a riqueza também pode te tirar. E outra coisa, pelos prazeres do quê? Da vida. E aqui eu vou partindo para encerrar. Prazeres da vida, irmãos do céu. Isso ilude muita gente. Prazeres do quê? Nós estamos chegando a uma época aí, depois eu vou falar sobre isso. A questão de festa junina, né? A questão da festa junina. A festa junina não tem nenhum problema, é uma festa cultural do nosso país, é cultura do nosso país. Mas a partir do momento que é para santo B, para santo C, é uma festa pagã, não cai nessas coisas. Mas eu vou lá, mas tem o quentão. Eu vou lá, mas tem a bebida alcoólica, você vai beber, vai pegar seu carro, vai acontecer alguma besteira. Prazeres da vida, eu quero curtir, eu quero viver. Os prazeres da vida também podem te distanciar da palavra. Podem fazer você perder a semente do seu coração. Porque, irmãos, a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo. Eu posso fazer tudo, mas tem coisa que não convém eu fazer. Não convém. Não convém fazer. Não convém. Os prazeres, mas aí você pode dizer, eu estou com vontade, eu quero fazer. Mas muitas das vezes, por causa do seu prazer, você pode se distanciar de Deus. Por causa do seu prazer. E por que, irmãos, isso é perigoso? Porque, olha aí, porque não o que, irmãos? Ou seja, a pessoa não muda, a pessoa não se converte. Porque sempre está se distraindo. Sempre está o quê? Irmãos, aqui eu não estou sendo um pastor narcisista que fala, você não pode ir para isso. Praia é do diabo, irmão. Todo domingo tem que estar na igreja, irmão. Irmão, você não vê, o diabo vai roubar a tua bênção, irmão. Se você faltar tal dia, irmão, o diabo vai te pegar, irmão. Se você não der seu dízimo, você vai gastar como remédio, irmão. Você vai cair na cama. Não! Aqui nós estamos falando que se eu não olhar e ter o zelo pela palavra de Deus e querer aprender dessa palavra, das sementes, absorver, os prazeres da vida vão me distanciar de Deus. E eu não vou amadurecer. Eu vou ser o crente mimimi. Não me cumprimentou, estou magoado, chateado. Eu vou ser o crente mimimi, tudo eu vou ter o que reclamar. Nada vai estar bom para mim. Eu não vou amadurecer. Se isso não acontecer, eu saio da igreja. Eu saio. Isso. Não tocou a música que eu queria. Sai da igreja. E não foi para a minha casa. Sai da igreja. Qualquer coisa, porque não amadurecem. Não são crente maduro. Não são crente o quê, irmãos? Maduro.
Eu não estou dizendo isso que você deve encobertar as coisas erradas. Não, irmãos, é crente maduro. O crente maduro, ele permanece na palavra de quem? No dia que não tiver palavra de Deus, no dia que não tiver verdadeiro evangelho aqui, ó, a porta está aberta, você vai procurar outro lugar. Você é livre. Mas entenda, irmãos, aonde há o verdadeiro evangelho, é o verdadeiro alimento. A gente precisa ser crente maduro. A gente precisa ser crente de verdade. Crente de verdade. Não é aqueles crentes que querem mandar em todo mundo, que nem a gente vê por aí, não. Que só porque é crente quer dar ordem nos outros. Não. Quer ser, como é que diz, meu Deus do céu? Quer se vangloriar falando, ó, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Não, não, não. É sermos crentes maduros. Não se afasta. Ah, não vou me afastar por isso, vou me afastar para quê? Não, irmão. Quando nós não temos a palavra de Deus, a gente é assim. Ah, estou magoado, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não é crente maduro. Qualquer lutinha para, qualquer coisa, vou desistir, qualquer coisa, isso acontece. Igreja, escute uma coisa, entenda uma coisa. A gente precisa crescer diante da graça de Deus por meio da palavra dele. Glória a Deus. E agora aqui eu prometo e encerro. Igreja, ouça. Nós precisamos entender que se você não tem tempo para ler a Bíblia aqui, que se você não tem tempo para congregar aqui, que se você não tem tempo para orar aqui, para ler sua Bíblia, para se preencher espiritualmente, para buscar as coisas de Deus, se envolver com as coisas do reino, se você não tem tempo para ajudar em alguma coisa na igreja, para fazer algo por alguém, para evangelizar o próximo, para um dia estender a mão para quem está necessitado, se você não tem tempo de fazer essas coisas, como é que você quer ter uma eternidade com Jesus? Como é que eu quero ter uma eternidade com Jesus se eu não quero a palavra dele, se eu não quero orar para ele, se eu não quero buscar ele? Como é que eu quero ter uma eternidade com ele? Por isso que existe inferno. Porque tem gente que não quer Deus, quer viver nos seus pecados. Responda para o seu coração. Versículo 15, agora nós vamos encerrar. Mas as que caíram em boa são os que com o coração, que irmãos? Bom, porque são maduros, são crentes de verdade e são o quê? Generosos. Ou seja, você está ouvindo a palavra de Deus aqui, para quem você vai falar amanhã? Quando chegar lá, o link da mensagem que está sendo gravada aqui hoje, lá, para quem você vai compartilhar? Para quem você vai mandar? Com quem você vai sentar e vai falar do Evangelho? Porque recebe a palavra, ele é bom, recebe no coração e é generoso. Ele quer passar. Você quer passar a palavra de Deus. E generoso. Ouvem a palavra e faz o que com ela, irmãos? Ó, a retém, se alimenta dela. E fazendo isso, o que essa palavra faz, irmãos? Dá fruto. Dá o que, irmãos? Fruto de desistência? Frutos de perseverança. Frutos de perseverança. Frutos de permanência. Glória a Deus. Fica de pé para a gente pensar que já vai embora para casa. Ó, fruto, aqui não precisa nem explicar. Está claro. Irmãos, aqui nós acabamos de aprender então, que quem não tem interesse, a palavra é roubada do quê? Do coração. Segundo, nós acabamos de aprender também que existe crentes superficiais, pessoa que só tem o nome de crente, mas não é o quê? Cristão de verdade. Não é, porque aí você vê e fala nas atitudes. Terceiro também, a gente vê que existem os duros de coração, que nunca se converte. Esses não vão ser transformados mesmo. E tem aqueles que amam o mundo, como a gente viu. Repito o que eu falei no final do sermão. O alvo desta parábola é colocar um espelho diante de nós, para vermos quem realmente somos nesta parábola. Essa é a pergunta do sermão hoje. Quem realmente somos, irmãos? Nesta parábola, quem a gente é? Glória a Deus. Feche os seus olhos.